Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, graças a Deus por mais um estudo bíblico que nós podemos estar. Hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto, estamos aqui para aprender um pouco mais acerca da Igreja de Cristo. Quero recordar a vocês todos que no último sábado, dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou seus 164 anos de fundação. Por isso, hoje nós iremos tratar de alguns assuntos concernentes à história da nossa igreja. Quem foi que fundou a nossa igreja? Qual a sua maior influência? Hoje nós iremos ver este assunto. Vamos então fazer uma pequena pausa no tema Reino de Deus, que temos trabalhado nas últimas quartas-feiras, e então vamos voltar os nossos olhos agora para a graça de Deus sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então vamos começar com primeiro a influência de João Calvino sobre o presbiterianismo. João Calvino, ele viveu do ano de 1509 a 1564, ele era francês, natural da cidade de Noyon. João Calvino nasceu católico romano em 1509. Quando ele tinha 8 anos, a reforma luterana começou na Alemanha. Quando tinha 12, passou a ser um capelão católico romano. Lembrando que este cargo não é um cargo como nós costumamos pensar do capelão, um homem de idade. Não, aqui é um cargo apenas de título católico, onde a pessoa poderia requerer algum tipo de benefício pecuniário, dinheiro mesmo, né? Quem nos dá um detalhe sobre isso é Thea Anselma, no seu livro João Calvino Era Assim, quando ela faz o seguinte apontamento: 3 anos mais tarde, em maio de 1521, o jovem João recebeu o seu primeiro benefício. Foi nomeado para uma das capelas de La Gesine, recebendo anualmente como compensação 3 medidas de milho de uma cidade e da outra a colheita de 20 trigais. O pai pagava um padre para fazer o trabalho da capelania e guardava os lucros para seus filhos. Era um negócio da China. Com 12 anos de idade, João solenemente assinou juramentos da capelania. Recebeu a tonsura logo após um corte de cabelo especial que deixava rapada a coroa da cabeça do clérigo, né? O novo capelão, com seus trigarais e a sua cabeça rapada, era um novo noviço e tinha dinheiro para estudar. Então era muito comum na época de João Calvino as pessoas terem um título, um cargo dentro da Igreja Católica Romana, mas apenas para figurar os ganhos financeiros pecuniários. Então ele teve aqui a sua iniciação, segundo Anselma coloca aqui para a gente. Bom, continuando. E quando tinha 18, nomeou um colega. Naquele tempo, o religioso jovem Calvino não apreciava com interesse qualquer coisa da reforma protestante. Então João Calvino cresceu até os seus 18 anos não se interessando muito por aquilo que Lutero estava fazendo na então Saxônia da época. Vivia a sua vida como podia. Ao ouvir da reforma, Calvino instintivamente não gostou disso. Ele reagiu contra. Ele inquisitivamente leu a Bíblia na ordem de refutar Lutero e confirmar seu próprio catolicismo romano. Mas fazendo isso, pela graça de Deus, Calvino de repente converteu-se a Cristo. Continuando em seu objetivo de estudar fervorosamente teologia, ele tornou-se mais e mais convencido de que o protestantismo e não o romanismo era de fato a verdadeira religião cristã. Adequadamente, ele começou a pregar a necessidade da de reformar a Igreja de Cristo. Então João Calvino converteu-se, mas a sua conversão não foi algo abrupto, não foi uma mudança de direção repentina. Os biógrafos de João Calvino dizem que isso aconteceu de uma forma muito discreta, de uma forma de condução de vida. Até um determinado momento da vida ele conduzia-se recebendo os benefícios do catolicismo romano, mas quando ele então foi atingindo a maturidade, foi começando a estudar, ele prontamente foi começando a dedicar-se mais às ideias protestantes. João Calvino faz parte da segunda geração de reformadores, junto com Martin Bucer em Estrasburgo, John Knox na Escócia.
Na primeira estava Lutero, em Saxônia, que viveu de 38 a 1546, 1438 a 1546. Ulrico Zwingli, 1484 a 1531, em Zurique, e Thomas Cranmer, em 1489 e 1556, na Inglaterra. João Calvino geralmente é conhecido por sua permanência na cidade de Genebra, que fora asilo de refugiados em tempos conturbados e modelo de uma cidade protestante da Europa de então. E é conhecido pela sua obra A Instituição da Religião Cristã, ou Institutas da Religião Cristã. O destaque da obra não é tanto o conteúdo teológico, a sua originalidade, mas a sua forma de abordagem clara, de transmitir ideias. Essa obra surge em um cenário de pluralidade de movimentos reformistas. E uma pergunta grave se impunha: como interpretar a Bíblia corretamente? Alistair McGrath faz o seguinte comentário acerca de João Calvino ao responder esta pergunta: o maior legado de Calvino para o protestantismo não diz respeito a quaisquer doutrinas específicas, mas antes sua demonstração de como a Bíblia pode servir de alicerce de um entendimento firme das crenças e estruturas cristãs. Então, hoje nós somos uma igreja de 164 anos, no território brasileiro, mas muito do que nós entendemos como igreja surge de João Calvino. João Calvino, ele conseguiu sistematizar as doutrinas cristãs na sua época, por meio da sua obra Instituição da Religião Cristã, que recebeu várias edições. Começou pequena e depois foi se estendendo por toda a sua vida. João Calvino trabalhou nesta obra. João Calvino, ele modelou a maneira como se pensa a igreja na sua época, e nós acabamos recebendo a sua influência primária. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma devedora da influência de Calvino. Nós somos calvinistas, segundo o termo mesmo, estritamente falando. A respeito disso, eu trouxe um fragmento das Institutas da Religião Cristã, do livro 4, um segmento do capítulo 1 ao 3, que trata sobre a igreja, para termos uma ideia como é que era esta escrita de Calvino. Vamos fazer uma comparação. Então Calvino começa assim, ele dá uma definição: por igreja entende-se frequentemente toda a multidão dos homens que, dispersos no mundo, honram a Deus e a Cristo, que foram iniciados na fé pelo batismo, que atestam sua união na verdadeira doutrina e na caridade pela participação da ceia, consentem ademais na palavra do Senhor e conservam o ministério da pregação instituído por Cristo. A igreja é mãe daqueles de quem Deus é o Pai. Sendo agora meu propósito discorrer sobre a igreja visível, diz Calvino, comecemos com o título mãe, considerando quão útil e necessário nos é conhecê-lo, se considerarmos que não há outro meio de entrar na vida eterna, se a igreja não nos tiver concebido em seu seio, dado à luz, amamentado, e depois nos tiver sob sua guarda e autoridade, até que, despojados de nossa carne mortal, formos semelhantes aos anjos. Continua Calvino: Deus poderia levar os seus à perfeição num só momento. No entanto, Ele quer fazê-los crescer pouco a pouco sob os cuidados da igreja. Eis o motivo de ter dado dons aos homens. Efésios 4, 11 a 12. Sustentamos, pois, que o puro ministério da palavra e a idônea celebração dos sacramentos são penhores de que a igreja está presente onde se verificam tais coisas. Isso é de fundamental importância, pelo fato de não podermos jamais desprezar uma assembleia que mantém a palavra e os sacramentos, ainda que nela existam muitos vícios. Digo ainda mais, que poderá haver até mesmo algum vício na doutrina ou na administração dos sacramentos, e nem por isso será permitido nos afastarmos da sua comunhão, porque os artigos da doutrina verdadeira não têm todos o mesmo peso,
Há alguns cujo conhecimento nos é tão necessário que é preciso mantê-los fixos e indubitáveis. Por exemplo, que existe um só Deus. Há outros artigos que são objeto de controvérsia entre as igrejas, mas não rompem a unidade da fé. Encerramos aqui esta parte sobre o segmento da instituição da religião cristã. Então, nesse pequeno relato das institutas, nós percebemos a preocupação de João Calvino em apresentar as marcas de uma igreja. Ele vai caminhando e aponta pelo menos duas: os sacramentos e a pregação do Evangelho. Calvino acreditava nessas duas marcas da igreja. Então, uma igreja, ela pode até ter algumas dificuldades com os seus sacramentos. Ele diz aqui: mas mesmo assim ele exorta os fiéis que compõem a igreja que não a abandone por causa disso, porque não pode se dar, não se pode abandonar a membresia da sua igreja. Ele entende que na igreja há a visitação do Espírito Santo, oferecendo o seu penhor por meio da palavra e da ceia do Senhor. João Calvino, ele viveu num momento muito peculiar, muito difícil da igreja, onde ele tinha que lidar com o catolicismo romano ameaçador, antes mesmo de ingressar na sua carreira como reformador em Genebra, e também teve que lidar com controvérsias de colegas que não concordavam com os seus posicionamentos, como os luteranos, por exemplo. Calvino tinha algumas diferenças com alguns, e também outros. Cada reformador assumiu um posicionamento de uma cidade. Mas João Calvino permaneceu por 25 anos, pelo menos, em Genebra. Ele pôde desenvolver um pastorado saudável lá, de ensino à igreja. Lá promoveu um ambiente saudável para a construção da Universidade de Genebra. Também o hospital da igreja era assistido pela igreja. Existia uma junta diaconal muito atuante que visitava e cuidava da cidade. Devo lembrá-los, meus irmãos e irmãs, que naquela época não existia liberdade religiosa como existe hoje. Todas as pessoas que estavam em Genebra precisavam professar a fé reformada. Isto era da época, né? Então, o compromisso de Calvino era com o benefício da sociedade como um todo. Hoje nós olhamos a sociedade muito mais fragmentada do que na época de Calvino, porque cada um acaba tendo um tipo de vida religiosa, cada cidadão aqui da cidade de Itaquaquecetuba. Mas uma das heranças que Calvino deixa para a igreja que vem posteriormente a ele é que nós devemos ter uma visão mais holística da cidade, nos perguntar como a igreja presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba está atuando para melhorar a cidade a qual ela reside. Isso é uma pergunta essencialmente calvinista. Vamos deixar um pouco Calvino de lado. A sua influência foi pesada, ela foi muito sentida no presbiterianismo, mas nós veremos isso mais nessa segunda figura, chamada John Knox. John Knox, ele é o fundador do presbiterianismo. O principal líder da reforma protestante na Escócia, viveu do ano de 1514 a 1572. Em 1543 converteu-se ao protestantismo. Em 1547 foi levado à França e condenado a passar anos nas galés, preso. Depois de sua libertação, em 1549 voltou à Inglaterra. Em 1554 foi nomeado pastor da congregação inglesa em Frankfurt. Depois partiu para Genebra, onde pastoreou a congregação inglesa dessa cidade de 1556 a 1559. Durante esses anos, Knox colaborou com Calvino. Knox voltou à Escócia em 1559 e em 1560 redigiu a Confissão de Fé Escocesa, documento através do qual o parlamento estabeleceu o presbiterianismo como fé nacional. Morreu em Edimburgo, Escócia, 24 de dezembro de 1572. John Knox, então, ele foi o fundador do presbiterianismo. É importante que nós não percamos de vista que o que Knox leva para a Escócia são muitas das ideias de João Calvino. Como foi explicado anteriormente aqui, John Knox, ele foi um colaborador do trabalho de João Calvino em Genebra. Ele atuou lá junto com a sua congregação e recebeu muita influência de João Calvino
enquanto atuava. E esta influência ele acabou levando para a Escócia. Então, tem-se mais ou menos a seguinte ideia: os calvinistas escoceses acabam recebendo o nome de presbiterianos. Os calvinistas ingleses acabam sendo taxados de puritanos. Os calvinistas franceses serão reconhecidos como huguenotes. Os calvinistas da parte dos Países Baixos, da Holanda ali, serão conhecidos como reformados. Então a expressão reformado é uma expressão de um calvinismo dentro do continente europeu. Lembrando que Inglaterra e Escócia estão numa ilha separada do continente. É importante dizer isso para demonstrar que o calvinismo acaba tendo essa herança multifacetada, várias faces do mesmo calvinismo, cada um com uma ênfase. Nós veremos agora um pouco da teologia de Knox. Eu peguei um pequeno trecho também falando da igreja, e nós já vamos perceber algumas ondulações diferentes do pensamento de John Knox para o pensamento de João Calvino acerca da igreja. Esse segmento que agora passarei a ler é integrante da Confissão de Fé usada na Congregação de Genebra, recebida e aprovada pela Escócia, documento de 1564. Diz assim Knox neste texto: eu creio, sendo assim, confesso uma santa igreja, com membros de Jesus Cristo, único cabeça, com sentimento em fé, esperança e caridade, usando os dons de Deus, sendo eles temporais ou espirituais, para o lucro e adiantamentos da mesma obra. Essa igreja não é vista pelos olhos humanos, mas apenas Deus conhece. Quem dos filhos perdidos de Adão tem ordenado alguns como vasos de iras para condenação, e tem escolhido outros como vasos de misericórdia para serem salvos. Os mesmos, em tempo útil, ele chama para a integridade de vida e piedosa conversão, para fazer deles uma gloriosa igreja para si mesmo. Mas esta igreja, como visível e vista pelo olho, tem 3 símbolos ou marcas, através das quais pode ser discernida. Primeira, a palavra de Deus contida no Velho e no Novo Testamento, com sua autoridade acima da mesma igreja, e única suficiente para instruir-nos em todas as coisas concernentes à salvação, e dada para todos os níveis de homens para ler e entendê-la, pois sem esta palavra, nenhuma igreja, concílio ou decreto pode estabelecer qualquer ponto no tocante à salvação. A segunda são os santos sacramentos, para testemunho, o batismo e a ceia do Senhor. Com os sacramentos, Cristo deu-nos como signos santos e selos das promessas de Deus. Pelo batismo, uma vez recebido, este significa que nós, também os infantes, como outros de idade e critério, éramos estranhos a Deus devido ao nosso pecado original. Somos recebidos em sua família e congregação com toda a segurança, ainda que esta raiz de pecado viva escondida em nós, ainda para o eleito isto não será imputado. Apenas a ceia declara que Deus, como um Pai muito providente, não apenas alimenta nossos corpos, mas também espiritualmente alimenta nossas almas com a graça e benefício de Jesus Cristo, como a Escritura chama comer da carne e beber do seu sangue. Nem devemos nós, na administração destes sacramentos, seguir fantasias humanas, mas como Cristo mesmo tem ordenado, eles devem ser ministrados e por aqueles que por vocação ordinária são chamados. Portanto, quem quer que receba ou adore estes sacramentos, ou contrariamente os despreza neste tempo e lugar, procura para si danação. A terceira marca da igreja é a disciplina eclesiástica, a qual permanece como admoestação e correção de faltas. Meus irmãos e irmãs, aqui encerra-se a fala de Knox nesse documento. Mas aqui nós já percebemos
algumas mudanças em relação ao pensamento de João Calvino. João Calvino, por exemplo, ele expõe na sua instituição da religião cristã, principalmente nesta parte, que ele vê apenas como marca da igreja batismo e os sacramentos. Knox, ele também vê o batismo e sacramento, mas ele vê mais um outro fator, um outro elemento, que é a disciplina eclesiástica. Então, para John Knox, para a igreja presbiteriana escocesa do tempo de Knox, pela sua interpretação, as marcas de uma igreja eram, a saber, a palavra de Deus, os sacramentos, batismo e ceia, e também a disciplina eclesiástica. Para Calvino não chegava à disciplina eclesiástica. Então Knox discorda de Calvino? Não necessariamente, ele concorda com Calvino na sua integridade. Ele apenas acrescenta em seu pensamento a questão da disciplina. Devo lembrar os meus irmãos e irmãs, embora nós sejamos devedores, como herdeiros de Calvino e Knox, nós seguimos outro tipo de entendimento, que é o entendimento que está reservado dentro da Confissão de Fé de Westminster, assim como nos seus catecismos, tanto breve quanto maior. O nosso calvinismo, ele é um calvinismo que ele vem da ilha da Inglaterra, no período onde foi construído, de 1643 a 1649, ou seja, dista mais de um século da escrita de João Calvino, da sua instituição da religião cristã. Então, algumas ênfases nós temos também diferentes de Calvino e Knox. Isso não nos torna inimigos, não nos torna diferentes, mas demonstra que uma boa teologia, ela pode evoluir, ela pode se desenvolver como de fato desenvolveu-se de Calvino para Knox, de Knox para a Confissão de Fé, juntamente com seus catecismos de Westminster. Mas aqui fica para nós esse registro dos símbolos. Também a forma como Knox ele escreve, um pouco diferente de Calvino, um pouco mais retórico que Calvino. Calvino ele é um pouco mais, ele é um escritor, como que eu posso dizer, ele acaba tendo um repertório maior, porque Calvino ele é um humanista. Calvino estudou as grandes letras, Calvino estudou os grandes humanistas. John Knox tem um tipo de temperamento diferente e também tem uma história diferente. John Knox ele foi sempre uma grande liderança na Escócia, ele lutou contra rainhas no seu período, ele era um homem reconhecido pela sua verve bastante agressiva. Knox era muito respeitado em sua época e também temido pelos políticos da época. Mas Calvino não era assim. Calvino tinha um temperamento mais discreto e fez com que a igreja herdasse os seus escritos. De Knox nós temos algumas obras, mas temos como um grande marco esta confissão de fé que a Escócia utilizou até ser substituída pela confissão de fé de Westminster, que adota no ano de 1600, nos idos de 1600. Agora, meus irmãos e irmãs, voltemos nossos olhos para um terceiro personagem, uma terceira figura, a qual a igreja presbiteriana é devedora, que é Ashbel Green Simonton. Ashbel Green Simonton foi o fundador do presbiterianismo brasileiro. Em 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que comemorou seus 164 anos de fundação, foi nesse dia que, no ano de 1859, que o reverendo Ashbel Green Simonton aportou na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, cujo monarca era Dom Pedro II. Chega às praias do Rio de Janeiro um jovem estadunidense, solteiro de 26 anos de idade. Ao longo dos anos de estadia no Brasil, exerceu um ministério operoso, organizou a Igreja Presbiteriana do Brasil do Rio de Janeiro em 1862, colaborou para a criação do primeiro jornal evangélico protestante do Brasil, a Imprensa Evangélica, em 5 de novembro de 1864, organizou com seus colegas o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, em 1865, e criou um seminário teológico em 14 de maio de 1867.
falece em 9 de dezembro de 1867, pouco antes de completar seus 35 anos. E viúvo, deixa uma filha. Então, nós temos aqui um pequeno, breve relato sobre a vida deste primeiro missionário presbiteriano que veio para o Brasil a fim de iniciar um trabalho nestas nossas terras tupiniquins. Ele consegue fazê-lo com bastante operosidade, bastante efetividade. Prova é essa que nós estamos aqui há 164 anos desde que aportou. Simonton dedicou a sua vida nesse trabalho, seus últimos anos, um homem bastante profícuo. Ao seu lado ele também teve homens como Reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro padre protestante, ex-padre na verdade, que se converte ao presbiterianismo, então torna-se também um parceiro de Ashbelgum e Simonton. Nós temos também um alemão conhecido como Schneider, que também irá ajudar Simonton no seu trabalho, e também temos o seu cunhado Blackford, que será o primeiro presidente do Sínodo do Brasil, quando a igreja então em 1888 organiza o seu sínodo e acaba emancipando-se da igreja dos Estados Unidos. Abaixo nós temos um pequeno relato do sermão de Simonton. Título do sermão: Os ímpios não têm paz. Eu irei ler para nós termos aqui um pouco e experimentarmos um pouco das ideias de Simonton apresentadas em seu sermão sob o título Os ímpios não têm paz. Texto base: para os ímpios não há paz, diz o Senhor, Isaías 57, verso 21. Daqui segue Simonton dizendo o seguinte: temos aqui uma declaração formal, explícita, que quase dispensa comentários, a fim de que ninguém faça pouco caso dela. Acrescenta-se, assim diz o Senhor: os decretos oficiais entre nós acabam pelas palavras, com a rúbrica de Sua Majestade o Imperador. Essa fórmula previne aos que tenham de o ler da sua origem e validade. Da mesma maneira, aprove a Deus selar as solenes palavras: para os ímpios não há paz, acrescentando a fórmula: diz o Senhor. Sabido o fato de não haver paz para os ímpios, vejamos se as causas que o produzem estão ao nosso alcance. Por que razão não há paz para os ímpios das diversas classes referidas? Quanto a mim, a falta de paz que o ímpio sente procede da dependência em que toda criatura vive. Um recém-nascido depende da mãe, dela recebeu seu ser e recebe dela o alimento de cada dia. Embora uma criança e a mãe sejam dois entes, quase se confundem no princípio, tão íntimos são os laços que os unem. Se a mãe morresse e não houvesse que a substituísse, seu filhinho morreria com ela. Nesse espelho podemos ver as relações que temos com Deus nosso Pai. Na linguagem de Paulo, nele mesmo vivemos e nos movemos e existimos, como em Atos 17, 28. Separados de Deus, morremos inevitavelmente. Não há quem faça as suas vezes. Todo mundo não é capaz de encher o vácuo quando Deus se retira da sua criatura. Dizendo que a separação de Deus é a morte para a criatura, não quero dizer que esta deixe de existir. Perdão. Existir e viver são coisas muito diversas. Uma árvore, depois de arrancada da terra, pode existir por longos anos, mas não tem a vida que é própria de uma árvore. Existem no museu desta cidade os restos de corpos humanos que há séculos estavam vivos no Egito. Existem ainda, mas a alma que os animava não anima mais. Pois é nesse sentido que não há paz para os que vivem apartados de Deus e esquecidos de seu Pai nos céus. A todos os ímpios falta o essencial para a sua felicidade, falta a bênção de seu Pai e, por conseguinte, falta a paz para suas almas. Todo vivente tem o seu próprio elemento, fora do qual morre. O peixe vive no mar e nos rios, as aves voam pelo ar e fazem seus ninhos nas árvores e nos penhascos dos montes. O homem pisa a terra e respira o ar. Assim a alma que emanou de Deus
vive em Deus e privado da presença de Deus, começa a agitar-se nas convulsões de uma morte espiritual. Essa alma não há paz. Essa alma vive fora do seu elemento, sente uma falta, uma ânsia indizível. Tem fome, mas não acha nenhum alimento substancial que lhe satisfaça. Tem sede abrasadora, mas as águas amargas que vai bebendo nas cisternas deste mundo são como a lenha para um fogo aceso. Convencei-vos de uma vez, irmãos, de que não há paz para os ímpios. A alma que vive fora da graça de Deus está fora do elemento e da vida para os quais foi destinada. Palavras de Ashbel Green Simonton. Então nós vemos neste pequeno segmento de um belíssimo sermão, selecionado, seleções do sermão de Simonton, um pouco do seu pensamento e da sua meditação. É claro que aqui nós temos bastante uso da retórica, imagens sendo usadas, mas nós percebemos um sermão bíblico, um sermão folheado de figuras bíblicas que estão povoando o seu entendimento. Nas expressões de cisternas, nós vemos a figura do profeta Jeremias, vemos também várias outras doutrinas emanando aqui, como a doutrina da armatiologia, da pecaminosidade do homem. O homem em pecado está morto para Deus, não tem em si mesmo salvação, precisa de Deus, Simonton tem esta clareza teológica, está aberto aqui. A necessidade de que a pessoa se converta. É um sermão extremamente evangelístico. Este era o tom de Simonton. Simonton lamentou no seu diário, quem pode ler, leia, adquire, leia, é uma boa obra, o diário de Simonton. Ele lamenta sempre que a maneira de aprender a língua portuguesa não acompanha o seu desejo de evangelizar os nativos daqui desta terra. Ele sempre está insistindo em melhorar os seus sermões, em melhorar a sua maneira de falar para se comunicar bem com os brasileiros. Essa é uma grande luta que está presente no diário de Simonton. Faz bem quem o tem e quem pode lê-lo. Portanto, meus irmãos e irmãs, estão aqui estas três figuras. Primeiramente, João Calvino, um francês. Dele são as ideias que fundamentam grande parte das doutrinas da Igreja Presbiteriana. John Knox, ele é o fundador da Igreja Presbiteriana na Escócia. Foi do seu trabalho na Escócia que o presbiterianismo iniciou, e daí se denominacionou e foi para os Estados Unidos. E então tem Ashbel Green Simonton, a terceira pessoa, que é o fundador do presbiterianismo brasileiro. Eu espero que você tenha gostado dessa sinopse que nós apresentamos agora. Ela é pequena, modesta, mas é um tributo, primeiramente a Deus, que usou de misericórdia para com esta nação, permitindo que nós tivéssemos essa herança, e também um agradecimento de tudo quanto a Igreja Presbiteriana tem trabalhado nestes anos, e um reconhecimento do trabalho desses homens que muito dedicaram a sua vida. Com certeza o trabalho deles não foi vão no Senhor, e hoje descansam com Ele, gozando com o seu Senhor dos seus merecidos momentos com Jesus Cristo, o qual pregaram por toda a sua vida. Que Deus nos abençoe e que possamos ser honestos em nossas pisadas, seguindo os mesmos passos trilhados por esses homens. Que Deus nos abençoe. Amém.